Ao longo da história da aviação militar, poucos projetos despertaram tanta atenção, polêmica e debate quanto o do caça F-35 Lightning II. Desenvolvido pela empresa norte-americana Lockheed Martin, o F-35 foi pensado como um caça multifuncional de quinta geração, com o objetivo de substituir uma variedade de aeronaves em serviço nas Forças Armadas dos Estados Unidos e seus aliados. Desde o início do projeto, no final dos anos 1990, o F-35 prometia ser a solução definitiva para os desafios modernos do combate aéreo, furtividade, integração de sistemas, versatilidade em diferentes tipos de missão e superioridade tecnológica. Porém, com um custo total que já ultrapassou 1,7 trilhão de dólares em desenvolvimento, manutenção e produção para as próximas décadas, surge uma pergunta inevitável: o F-35 realmente vale o preço que custa? Para responder a essa pergunta, é preciso entender o que está em jogo. Não se trata apenas do custo de uma aeronave, mas de todo um sistema de guerra aérea construído em torno dela. O F-35 é, na prática, um computador voador. Equipado com sensores altamente avançados, radares AESA, capacidades de guerra eletrônica e comunicação em tempo real com outras aeronaves e plataformas de guerra, ele representa uma mudança de paradigma na forma como o combate aéreo é conduzido. No entanto, será que tudo isso justifica um investimento bilionário? Vamos analisar 3 dados que raramente são discutidos abertamente, mas que ajudam a formar uma opinião mais clara sobre o verdadeiro valor do F-35. O primeiro dado que poucas pessoas conhecem é o real desempenho operacional do F-35 em testes de combate simulados. Em 2015, uma avaliação feita pela Força Aérea dos Estados Unidos indicou que o F-35 perdia consistentemente em combates simulados de curto alcance contra aeronaves mais antigas, como o F-16. Segundo o relatório, o F-35 apresentava dificuldades para manobrar de forma eficaz em confrontos diretos, o que gerou críticas severas. É importante destacar que essa desvantagem foi, em parte, compensada pelas capacidades de detecção antecipada e disparo além do alcance visual, que são algumas das maiores apostas tecnológicas do programa. Contudo, o fato de que uma aeronave de quinta geração pode ser superada em combate próximo, por caças desenvolvidos há mais de 40 anos, levanta dúvidas sobre sua eficácia em todos os cenários de batalha. Além disso, o custo unitário de cada F-35 gira em torno de 80 milhões de dólares, o que significa que estamos falando de uma aeronave extremamente cara, que pode ser derrotada em situações de combate básico. O segundo dado relevante, e ainda menos discutido, envolve os custos de manutenção e operacionalidade da aeronave. O F-35 não é apenas caro para comprar, mas extremamente oneroso para manter. De acordo com dados do Escritório de Responsabilidade Governamental americano, o custo de manutenção de cada F-35 pode ultrapassar 36 mil dólares por hora de voo. Esse valor é significativamente maior do que o de outras aeronaves contemporâneas e tem gerado preocupação entre os países parceiros do programa, como Reino Unido, Itália e Japão. A razão para esse custo exorbitante está na complexidade dos sistemas embarcados e na dificuldade de realizar reparos e atualizações. Cada peça do F-35 precisa ser altamente especializada, e a maioria das manutenções depende diretamente da Lockheed Martin, o que aumenta ainda mais a dependência logística e os custos operacionais. Com isso, países que adquiriram o F-35 estão começando a reconsiderar o número de unidades que pretendem operar, justamente por causa do impacto financeiro de longo prazo. O terceiro ponto crítico a ser analisado é a dependência estratégica gerada pela adoção do F-35. A aeronave foi desenvolvida sob um sistema fechado de tecnologia e logística, o que significa que os países que o adquirem tornam-se, na prática, dependentes da infraestrutura e dos serviços norte-americanos. Isso inclui o sistema ALIS, ou Sistema de Informação Logística Autônoma, que monitora e gerencia a manutenção da frota em tempo real, mas que também envia dados para os servidores da Lockheed Martin, nos Estados Unidos. Embora essa tecnologia tenha sido substituída por um sistema mais eficiente chamado ODI, Rede Integrada de Dados Operacionais, a crítica permanece: países aliados ficam vulneráveis à soberania norte-americana no que diz respeito à disponibilidade, operação e até mesmo desempenho do caça. Em um cenário geopolítico cada vez mais instável, essa dependência é vista por muitos analistas militares como um risco à autonomia estratégica nacional. Portanto, ao analisarmos esses 3 dados,
o desempenho questionável em combate próximo, custos operacionais extremamente elevados e dependência estratégica dos Estados Unidos, começamos a entender por que o F-35 é um tema tão controverso. Por um lado, ele oferece uma plataforma altamente avançada de combate, com integração digital sem precedentes e capacidades de furtividade que o tornam quase invisível a radares convencionais. Toda essa tecnologia foi colocada à prova durante a Guerra de 12 Dias entre Israel e Irã. Nesse conflito, o F-35 demonstrou desempenho impressionante, com uma taxa de sucesso de 100% em suas missões. A aeronave foi responsável por neutralizar a maioria dos sistemas de defesa aérea iranianos, garantindo à Força Aérea de Israel uma superioridade absoluta nos céus do Irã, sem sofrer perdas. Essa atuação reforçou ainda mais a reputação do F-35, como um dos caças mais letais e tecnologicamente avançados do mundo. Por outro lado, há um preço muito alto a ser pago, não apenas em dólares, mas em soberania, adaptabilidade tática e viabilidade econômica. Para alguns países, o F-35 representa um salto necessário rumo ao futuro da guerra aérea. Para outros, trata-se de um investimento que ainda não se provou plenamente justificável. Ao final, a pergunta "o F-35 vale o preço que custa?" continua aberta, e a resposta depende de quem está fazendo a pergunta. Para os Estados Unidos, que lideram a cadeia de produção e detêm o controle das tecnologias envolvidas, o F-35 é uma peça-chave para manter a superioridade aérea nas próximas décadas. Para países aliados com orçamento robusto e alinhamento político com Washington, o caça pode ser uma escolha estratégica. No entanto, para nações com orçamentos limitados, preocupações com autonomia e necessidades específicas de combate, pode haver opções mais custo-efetivas e adaptáveis. A verdade é que o F-35, com todas as suas virtudes e falhas, é mais do que uma aeronave, é um símbolo do futuro incerto do poder aéreo global. E você, o que acha do F-35? Acredita que ele vale cada centavo? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo. There is no show like the show. Fly up over the next 3.5 days.